Nesse vídeo você vai começar a fazer algo invejado por todas as empresas. No final, você vai criar o seu próprio ambiente de teste sob demanda com tudo isolado. A gente vai mergulhar em como criar toda a infraestrutura usando uma das clouds mais modernas do mercado. Você também vai aprender a instalar todas as ferramentas necessárias, por exemplo, o Helm, para poder instalar e gerenciar o seu cluster Kubernetes e vai entender também a base para poder criar a sua própria automação usando o GitHub Actions. Fala pessoal, Lucas aqui e hoje vai ser o vídeo onde a gente vai colocar a mão na massa em um projeto não com uma, mas 3 tecnologias que a gente mais ama aqui nesse canal: JavaScript, Docker e Kubernetes. Hoje a gente vai codar algo que muita empresa sempre sonhou em ter, mas nunca conseguiu. Você já pensou em ter um ambiente todo seu quando você trabalha, por exemplo, com um time? Então vamos supor, se você pudesse criar uma cópia de um ambiente de produção a cada branch novo que você cria. Ia ser animal, né? Então, antes de começar, eu já quero pedir para você deixar aquele like, se inscrever aqui nos nossos canais, porque vai ter muito conteúdo ainda por aí. E o que eu vou mostrar aqui hoje para você é como a gente faz isso usando todo o poder do Kubernetes na Azure, usando uma série de ferramentas da própria cloud para poder deixar o seu sistema super disponível e aí no final a gente vai integrar tudo isso com o GitHub Actions para deixar tudo automatizado. Então, bora ver o que a gente vai ter lá no final. A gente vai começar com esse repositório aqui, que é o repositório da nossa aplicação. Ele tem uma pequena API. E aí a gente vai automatizar ele completamente com o GitHub Actions, tá? Então eu já clonei esse repositório localmente aqui, você pode ver que eu dou um git status, por exemplo, eu estou aqui no meu branch main, tá? Então eu vou criar um novo branch com git checkout -b teste, por exemplo, é o nome do branch, tá? E aí eu vou entrar no meu Visual Studio Code, vou abrir aqui, ó, um arquivo qualquer, e eu vou criar uma nova rota, por exemplo. Então eu vou vir aqui, app.get, vou criar uma rota chamada check, por exemplo. E aí vou colocar como res, por exemplo, e aí res.send, vou chamar de teste, tá? Eu vou dar um end aqui no final. Então, agora que eu já tenho tudo isso daqui acertado, eu vou vir aqui no meu git, vou dar um git commit -am, vou colocar nova rota. E aí agora é um git push -u origin teste. Isso vai publicar o meu branch aqui no meu GitHub e vai gerar uma nova action para mim. Então, se eu vim aqui, ó, vai gerar uma nova action para mim que vai criar totalmente um novo ambiente para mim aqui na minha, no meu cluster do Kubernetes que está hospedado aqui na Azure, tá? Então, se a gente vir aqui na Azure, você vai ver que eu tenho um cluster do Kubernetes hospedado junto com um container registry aqui, ó, que ele vai hospedar a minha imagem, tá? Então, a minha imagem vai vir para cá quando ela estiver pronta. Então, a gente vai esperar esse job rodar para poder fazer tudo o que a gente precisa. Com a imagem enviada, então agora a gente pode vir aqui, ó, dar um refresh aqui, a gente vai ter um Ship Manager, dentro do Ship Manager a gente tem nossa imagem teste. E aí agora ele vai começar a fazer a publicação aqui do nosso ambiente completo, com banco de dados e tudo, tá? Então ele vai fazer o setup do job e quando ele finalizar, ele vai ter um novo ambiente publicado para a gente poder fazer esse teste. Com isso tudo publicado, a gente pode vir aqui e usar uma ferramentinha super legal chamada K9s. O link dessa ferramenta está lá na descrição e eu posso vir aqui dar uns 2 pontos e colocar ns, por exemplo, e você vai ver que eu tenho aqui um namespace chamado teste, tá? Teste-teste. Eu posso vir aqui e você vai ver que eu tenho aqui a minha API e o meu back-end, tá? Meu database, né? E meu back-end. Então ele já tem aqui, ó, teste aqui embaixo e tá como teste aqui também. Então eu tô com ela funcionando. E aí como é que eu acesso isso daqui? Eu dou 2 pontos e digito ingress. E aí aqui no ingress você vai ver que eu tenho um DNS, um endereço de DNS que eu posso vir para cá e posso colar no meu browser. Por quê? Porque ele vai usar esse endereço de DNS que ele criou aqui no meu Kubernetes. Então, eu tenho aqui, ó, no meu DNS Zone. Aqui na minha DNS Zone, você vai ver, ó, que se eu der um refresh, ele vai ter aqui, ó, Ship Manager Test. Eu posso criar uma nova aba e colar esse carinha aqui por /check, por exemplo, e teste vai aparecer no meu ambiente. Legal? Então, esse aqui eu queria um ambiente completamente novo de teste para mim. E se eu não quiser mais usar esse ambiente, o que eu faço? Eu posso simplesmente sair, 2 pontos que nem no Vim, e aí eu venho aqui e dou um git checkout main, que é o meu branch principal, e aí eu dou um git branch -d teste, git push origin, 2 pontos, teste para forçar a remoção do branch teste lá no GitHub. Isso vai trigar uma nova action para mim. Então eu venho aqui, ó, e ele vai remover automaticamente o ambiente que foi criado quando eu removi o meu branch. Agora, com o ambiente removido, se eu vier aqui abrir novamente a aba, né, der um
Command R aqui, você vê que ele já não encontra mais, porque o ambiente foi completamente removido. Então, vai ser isso que a gente vai fazer no final. Então, como a gente viu nessa demo, a ideia é a gente fazer 3 coisas. Bom, a primeira de todas é criar um ambiente de produção sempre que eu publico uma tag nova na branch main. A segunda, criar um ambiente de teste isolado de qualquer outro sempre que eu crio uma nova branch. E esse ambiente tem que ter o nome dessa branch. E a terceira é deletar o ambiente de teste que a gente criar quando eu deletar o branch, por exemplo. E por que que isso é show? Porque isso é um problema real de empresas gigantes, muitas das que eu trabalhei, por exemplo. Quando você tem um time de desenvolvimento que ele é muito extenso, você precisa ter a capacidade de subir as suas aplicações e os ambientes, né, mais controlados, em um ambiente controlado de teste, para saber o resultado do que você está desenvolvendo. O que acontece é que geralmente essas empresas só têm um ambiente desse, que é um ambiente que a gente chama de staging, né? Só que quando está todo mundo mexendo no ambiente de staging ao mesmo tempo, fica muito difícil saber o que está sendo testado. E por isso, às vezes, só um time pode usar esse ambiente por vez. E isso deixa qualquer lançamento de produto, qualquer coisa, muito mais lenta. O ideal é que a gente tenha um ambiente de produção, ou muito parecido com o ambiente de produção, sempre que a gente precisar testar algum tipo de funcionalidade que a gente queira. Bom, primeiro de tudo, você vai precisar ter as contas nas plataformas que a gente vai usar. A primeira é a Azure, a segunda é o GitHub. Eu deixei os 2 links aqui na descrição para você poder criar uma conta legalzinho lá para a gente poder continuar. A gente também vai usar a ferramenta de linha de comando da Azure, que é o AZ. Eu também deixei aqui na descrição o link disso tudo. E além disso, eu vou usar outras ferramentas durante o vídeo e todas elas vão estar aqui na descrição e eu vou mencionando conforme eu for falando elas também. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar como a gente prepara essa infraestrutura para ter os nossos testes. Nos próximos vídeos, eu vou continuar esse projeto e vou mostrar para você como que a gente publica essa aplicação no Kubernetes, depois integra tudo isso com GitHub Actions. Então, bora lá. Legal, então agora para a gente começar esse código aqui, a gente vai fazer o primeiro clone do nosso repositório. Então, se você for aqui na descrição e pegar aqui o código desse repositório, você vai ver que a gente tem 2 branches, certo? O primeiro branch, que é o que está completo aqui para você dar uma olhada, e o branch base, tá? O branch base ele tem algumas coisas faltando. Então, a gente vai clonar esse repositório, né? Então, só você vir aqui, clonar, você pode clonar ou com HTTPS ou então com SSH, depende do que você tiver por aí, e clonar ele localmente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou voltar numa pasta para mim aqui, vou dar um git clone, e aí eu vou copiar e colar esse carinha aqui. Opa, vou colocar um repositório aqui como base K8s, por exemplo. Legal? Então, vou dar um cd na base K8s, e aí eu vou remover a pasta git, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é git checkout base, tá? Que é o primeiro branch que a gente quer. Então, a gente quer esse branch, a gente quer ele que é a gente que vai trabalhar nele, tá? Então, vamos abrir o Visual Studio Code aqui. E aí, aqui nessa pasta, você vai ver que a gente tem algumas coisas faltando, tá? A primeira delas, que você já consegue ver logo de cara, é o Dockerfile que a gente vai criar logo mais. Mas antes da gente criar qualquer coisa, a gente precisa fazer 2 coisas. A gente precisa primeiro criar um novo repositório. Então, se eu vim aqui no mais, crio um novo repositório. Eu vou chamar esse repositório aqui, ó, de K8s Base, tá? Pode chamar do que você quiser, não tem por que chamar desse mesmo nome. O repositório é público e a gente pode vir aqui, não vamos adicionar nenhum gitignore, nenhuma licença, tá? Não vamos fazer nada, vamos só criar esse repositório como vazio. E aí, quando você cria esse repositório vazio, você sabe que já tem esse carinha aqui, ó, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente acabou de abrir o nosso repositório, a gente tá com o nosso antigo origin aqui. Eu quero começar do zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou dar um rm-rf em .git, a pasta git. E aí, eu vou dar um git init para ele inicializar um novo repositório vazio aqui. Depois, eu vou só copiar esses comandos que tem aqui, certo? Então, eu vou vir aqui, dar um git remote add, para a gente criar aqui a nossa origin, certo? E aí, aqui eu já tenho aqui, né, o nome do meu branch, que é main. E aí, você vai ver que aqui, ó, git status, eu já tenho tudo aqui. Então, eu vou dar um git commit -am, vou colocar como fit commit inicial, tá? Git add ponto, git commit -m commit inicial, tá? Então é isso que a gente vai ter. E aí aqui no final você vai ver que a gente já tem o branch main, isso como a gente não precisa rodar, a gente pode fazer só esse último aqui, que é git push -u origin main, tá? Então esse aqui é o comando principal que vai fazer a gente criar tudo que a gente tem aqui. Se você der um refresh na tela, você vai ver que agora a gente tem tudo criado aqui, tá? Do jeitinho que estava lá. Então, com isso tudo criado, a gente consegue criar já nossos arquivos. Mas antes de tudo, a gente vai precisar primeiro fazer a nossa infraestrutura, tá? Porque ela demora um pouquinho para ser criada. Então,
Se você não tem uma conta na Azure ainda, eu já deixei o link aqui na descrição para você também poder criar uma conta na Azure, porque a gente vai precisar. Quando você criar uma conta, você vai cair numa página muito parecida com essa daqui. E aí a gente vai precisar utilizar o Azure CLI. O Azure CLI é muito importante para isso, porque a gente vai fazer toda a criação não pelo nosso portal, né, mas sim pela linha de comando. O Azure CLI também está com o link na instalação aqui na descrição, ele vai te dar um comando chamado AZ, tá? E esse comando AZ, você vai ter lá o AZ Login, né, para poder fazer o login na sua conta, e é aí que a gente vai começar a fazer algumas coisas, legal? Então, para a gente criar isso daqui de uma forma mais válida, né, para todo mundo conseguir fazer, a primeira coisa que a gente precisa é criar um número aleatório que a gente vai colocar na frente, tá? Só para poder simplificar e deixar único a nossa criação da nossa infraestrutura. Então, esse número a gente consegue nos ambientes que são Unix, né? Você consegue gerar ele usando a variável, né, random. Tá? Esse random aqui, se você der um echo em random, você vai ver que ele vai dar um número aleatório todas as vezes que você faz isso, tá? Quanto mais tempo você passa no seu computador, mais aleatório fica esse número. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um export em UUID, e aí eu vou colocar que é o random, tá? E a gente vai criar umas outras variáveis também. Então a outra variável que a gente vai criar é o RG, que é o Resource Group, tá? É importantíssimo a gente criar essas variáveis, que a gente vai usar ela em vários lugares. E aí o nome dessa variável, né, o Resource Group, ele vai ser como Ship Manager API demo, e a gente vai concatenar o nosso UUID aqui na frente, tá? Então, basicamente, esse vai... Opa, não pode esquecer que isso aqui tem que ser aspas duplas, tá? Para ele poder abrir as nossas variáveis. Legal? E agora, se a gente der um echo em RG, você vai ver que ele tem um número aleatório e ele sempre se repete, tá? Porque a gente usou o UID, que é fixo. Outra variável que a gente vai colocar é Resource Name. E esse Resource Name vai ser o nome de todos os nossos recursos dentro da Azure, tá? Então, vai ser o Ship Manager e simplesmente um código aleatório, tá? Isso aqui vai ser o nome das nossas coisas. E aí a última variável vai ser o ACR. ACR é Azure Container Registry. Como que a gente vai fazer isso aqui funcionar? Primeiro de tudo, a gente vai criar um Azure Container Registry, a gente vai criar um Resource Group aqui, né, que é um agrupamento de recursos. E aí, dentro desse agrupamento de recursos, a gente vai criar tanto um cluster Kubernetes, quanto um Azure Container Registry, aqui, certo? Quanto uma instância do Cosmos DB, tá? Eu já criei isso tudo aqui para ficar mais rápido e mais fácil para a gente poder utilizar, então às vezes eu vou utilizar essa parte aqui, mas você vai conseguir rodar todos esses comandos numa boa, tá bom? Qual que é a nossa ideia? Toda vez que a gente publicar para produção, né, entre aspas, produção, a nossa aplicação não vai ter um banco de dados, ele vai usar essa instância do Cosmos DB aqui. Mas quando a gente publicar o nosso ambiente de teste, que vai ser dinâmico todas as vezes, a gente precisa gerar um ambiente novo, tá? A gente precisa gerar o nosso banco de dados, ele tem que ser completamente separado de qualquer outra coisa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar esse Cosmos DB, criar o Container Registry e criar o cluster do Kubernetes. Depois a gente vai unir o cluster do Kubernetes com o Azure Container Registry para a gente poder baixar as imagens privadas que vão estar aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar com o primeiro passo. O ACR não pode ter espaços, ele também não pode ter traços, essas coisas. Então, ele tem que ser uma URL completa. Então, a gente vai chamar ele de Ship Manager e eu vou concatenar aqui o UID só para a gente ter certeza que ele é único, tá? Ele não pode também ser repetido, tá bom? Bom, a partir disso, a gente vai ter que testar se tem dois comandos, tá? O primeiro de tudo é o AZ, né? Se a gente tem aqui o AZ para funcionar, se você não tem, instala ele. E o outro é o kubectl, tá? O kubectl você pode instalar com o Azure CLI. Você pode rodar sudo AZ AKS install -CLI, tá? Se você rodar esse comando aqui, você vai ver que ele vai pedir sua senha e aí ele vai instalar e no final de tudo você vai ter um comando chamado kubectl, que é o que a gente vai usar bastante para conectar dentro do Kubernetes, tá bom? Então, primeira coisa, vamos criar o Resource Group. A gente cria com Azure Group Create -L, aí -L você passa a localização, né, o local onde você quer criar. Então, no meu caso, vai ser um East US. O -N é o nome do Resource Group que a gente vai criar. Então, vai ser a nossa variável RG. E aí, ele vai vir aqui para a gente e vai falar, olha, eu criei aqui esse grupo e ele está criado exatamente aqui. E aí você pode ir lá no seu portal, quando você der um refresh, você vai ver aqui. Às vezes ele demora um pouquinho para atualizar, tá? Vim aqui. Abrir novamente. Então ele criou aqui o nosso Resource Group 24394 e se a gente for lá no nosso portal, né, e a gente vier aqui e dar um refresh, você vai ver que tem um Resource Group novo aqui, ó, API Demo 24394, que é o nosso que a gente vai usar. Então a gente está manipulando o portal através da linha de comando, legal? Então a partir de agora eu só vou rodar os comandos e a gente não vai precisar mais criar eles a partir daqui. Segundo passo que a gente vai rodar é criar o Cosmos DB. Esse comando, especificamente para mim, ele não vai funcionar porque eu já tenho uma instância criada, tá? Mas para você, ele vai funcionar perfeitamente. Então, você
você vai rodar as cosmos db create --kind, e aí a gente vai passar o tipo de banco que a gente quer, porque o Cosmos é um banco multiparadigma, então a gente quer um banco MongoDB, --enable -free -tier, tá? Porque a gente não quer pagar por ele. Nesse caso, por isso que o meu comando não vai funcionar, porque eu só posso ter um Cosmos DB ativado por subscription com o free tier ativado, tá? E aí eu vou falar qual que é o nome que eu quero. E o nome que eu quero é a nossa variável resource name, legal? E aí depois a gente vai passar o resource group que ele pertence, que é o RG, tá? E aí é importantíssimo que você rode isso daqui ou com um segundo, né, rodar ele como um background job, rodando ele no job de fundo, ou então você espera ele passar, porque esse comando demora um pouquinho, tá bom? Eu não vou rodar ele aqui, porque eu já tenho o meu funcionando, então eu não vou precisar rodar ele aqui no momento. Então, eu vou pular para a próxima parte, você espera esse comando rodar até o final, ou então você roda ele como um job no fundo. E aí, o próximo passo é a gente criar o ACR que a gente vai usar. Então, ACR create -n ACR. Legal? E aí a gente vai falar que a gente quer o básico, tá? Então SKU é o basic e o nosso RG, né? O nosso resource group é o RG. A gente dá um enter aqui e aí você vai ver que ele vai começar a criar o ACR pra gente. O ACR ele vai ser criado na localização mais próxima de você. Como eu estou aqui na Suécia, ele vai ser criado na Suécia. Mas ele vai ser criado na localização mais próxima, não faz diferença. Você pode passar também o "-l" com a localização que você quer. E ele vai ter esse login server aqui, ó, que é o que a gente vai precisar usar mais para frente. Mas você não precisa anotar ele agora, que a gente consegue pegar ele depois. Depois disso, a gente vai fazer um update. A gente vai ativar o modelo de administrador. A gente vai poder pegar as credenciais para a gente logar. Então, ACR update. A gente vai passar qual que é o ACR que a gente quer fazer a atualização, né? Então a gente criou como ACR, então a gente vai colocar -n, ACR, dar um admin, -admin, enable, e aí colocar true. Legal? E a gente vai fazer a atualização, ele vai simplesmente voltar a mesma coisa. E aí, por fim, a gente vai criar exatamente o nosso cluster do Kubernetes. Então vai ser AKS create -n, vou passar o resource name -g, aí o nome do resource group, legal? E a gente vai ativar um add-on chamado http:/application_routing. Então, -a, http application routing, vou passar para South Central US, aqui, tá? Porque é onde tem a nossa localização, é onde tem a máquina que a gente vai precisar utilizar, legal? Então, a partir daqui, a gente vai falar qual que é o tamanho da nossa máquina, é uma standard _B2S. Depois disso, a gente vai falar que a gente quer fazer um attach do nosso ACR, ou seja, a gente quer fazer o login de um com o outro. Então, attach -ACR, e a gente vai passar o nome do ACR que a gente quer passar. Então, é ACR, legal? E aí a gente vai dar um -- generate SSH keys, e no final, o número de instâncias que a gente quer. Então, a gente quer 2 nós, legal? E a gente dá um enter. Esse comando também demora um pouquinho, então você pode rodar e esperar ele um tempinho para funcionar. Então você vai ver aqui que ele deu uma saída completamente maluca para você, mas ele está dando todas as configurações e tudo mais. Então vamos limpar esse terminal aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar ele e colocar ele dentro do seu kubectl. Porque se você for ver, você não tem como acessar ele pelo seu kubectl. Então a gente vai dar um AKS get credentials, vai passar o "-n, resource name. Então a gente está puxando a configuração do Kubernetes, -g, do nosso cluster. Nesse resource group, a gente vai dar um --admin para poder conectar as duas coisas. Ele vai unir as configurações e você agora rodar kubectl config get -contexts, você vai ter a saída aqui, ó. No meu caso tem vários, tá? Mas você vai ter 1 ou 2 aqui no máximo. E aqui é o seu cluster. Se tudo deu certo, você vai conseguir rodar kubectl get nodes. E aí você vai ter 2 nós, um de cada lado, que é exatamente o que a gente criou na hora que a gente fez o nosso cluster. Beleza? Então, agora aqui na nossa Azure você deve ter, né, não só esses 2, mas também um Cosmos DB aqui no meio. Então esse aqui é o exemplo que eu tenho e esse daqui é o que vocês devem ter, né? Você deve ter os 3 aqui. Tá? E eu vou tirar esse momento aqui já para poder avisar, né, que quando você cria um cluster do Kubernetes, ele vai criar um outro resource group para você, que vai ser esse carinha aqui, ó, vai ser MC, shipman, alguma coisa desse tipo aqui. Então vai ser algo extremamente grande que vai vir aqui e vai criar todas as configurações que o Kubernetes vai precisar. Então ele deve ter aqui uma série de coisas
Tá? Uma delas é uma DNS Zone, então você precisa ter uma DNS Zone, e essa aqui é uma coisa importante que vai ser onde a gente vai definir o nosso DNS do cluster, legal? Então, eu vou já aproveitar e explicar como que a gente deleta isso daqui. Então, sempre delete o cluster, sempre delete essas informações quando você terminar, porque senão você vai ficar comendo créditos, tá? Então, para deletar é bem simples, você dá uma Z group delete -N, e aí você passa aqui o nome do resource group. E aí você vai ter que passar dois comandos, um -- no wait e um -- yes, tá? Para ele só mandar o comando de remoção, porque senão ele vai ficar esperando aqui para você deletar. E aí você vai voltar lá na Azure, você vai ver que o seu resource group ainda está aqui, porque essa é uma operação assíncrona. Então ela vai demorar um pouquinho para refletir aqui onde você está. Então a partir de agora a gente vai fazer tudo o que for fazer dentro desse cluster aqui. Então a gente já criou a nossa infraestrutura, essa infraestrutura já está pronta para poder receber o nosso ambiente dinâmico que vai criar os nossos testes. E é isso aí, agora a gente já tem todo o nosso ambiente pronto para ser automatizado. A gente criou um cluster na Azure, um banco de dados no Cosmos DB e também a gente já tem o nosso Container Registry e a nossa infraestrutura está prontinha para receber os nossos ambientes dinâmicos, tá? Isso com certeza vale aquele like e aquele subscribe. Lembrando que todo o código desse vídeo está no repositório que eu deixei aqui na descrição para você poder repetir, estudar, fazer o que você precisar. E não esquece que se você não estiver usando esse ambiente, é sempre uma boa prática remover todos os recursos, deletando aquele resource group que a gente criou na Azure, que nem eu mostrei no vídeo para você. Senão isso vai gerar bastante custo, ok? Então eu vejo você no próximo vídeo para a gente continuar a criação desse ambiente sensacional. Até lá!